Olá a todos e a todas. Estamos encerrando o ano de 2023 e a Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável, que tem como missão promover o fortalecimento de povos e comunidades tradicionais, integrando ações e políticas públicas de uso múltiplo das águas, de combate à desertificação. Chegamos nesse momento, o momento de celebrar a retomada da pauta socioambiental dentro do Ministério do Meio Ambiente. Esse é um momento que nós agradecemos a contribuição de cada servidor, de cada trabalhador. A visão da nossa secretaria é ser referência na visibilidade de povos e comunidades tradicionais e no desenvolvimento rural sustentável. E nós estamos empenhados em realizar essas atividades e essas ações. Conseguimos reestruturar e organizar a secretaria de maneira mais eficiente possível, embora estejamos cientes de que há aprimoramentos a serem feitos. No entanto, graças aos esforços e comprometimento de todos os servidores e colaboradores, alcançamos um desempenho notável. Atualmente, o gabinete da SNPCT está configurado com uma chefia de gabinete, uma coordenação administrativa, uma coordenação financeira, uma assessoria e 2 chefes de serviços, cujo objetivo é fornecer suporte ao gabinete e à secretária Edel e aos 4 departamentos, DRBH, DH, DCDE e o DPCT, nas atribuições inerentes a cada cargo. E para a gente acompanhar um pouco o que foi essa retomada, nós vamos também ouvir os diretores dos 4 departamentos que compõem a Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. O que a gente tem, por exemplo, de ganho para 2023, além da gente ter se recolocado no cenário internacional junto à Convenção de Combate à Desertificação, no âmbito da América Latina com outros países, é a gente também ter conseguido dialogar com outros setores do governo brasileiro, como o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no sentido de ir trazendo esses órgãos para reconhecer a importância da Política Nacional de Combate à Desertificação. Dialogar com a sociedade civil, repensar a recomposição da Comissão Nacional de Combate à Desertificação. Esses são ganhos reais e concretos para que a gente tenha a política sendo vista e, ao mesmo tempo, sendo incorporada por outros órgãos do governo como uma política estratégica e urgente diante do contexto das mudanças climáticas que a gente vive no Brasil. O ano de 2023 nós tivemos muitas conquistas, muitos avanços, porque primeiro que o departamento é a porta de entrada das demandas de povos e comunidades tradicionais. E com isso a gente teve a oportunidade de reconstruir programas como o Bolsa Verde, que está na coordenação de gestão socioambiental, que para além de transferência de renda, é um reconhecimento do Estado brasileiro de quem realmente conserva a floresta, as águas, os campos, que são os povos e comunidades tradicionais. Outra grande conquista é o retorno de políticas que estavam ou extintas ou adormecidas, como, por exemplo, o Programa Nacional de Gestão Territorial Ambiental Quilombola. Então, o ano de 2023, ele ressalta muito a importância dos povos e comunidades tradicionais com políticas específicas. Tanto essa do PNGAT, como é conhecida, como também de espaços importantes de participação social, como o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que volta à casa-mãe, como a nossa ministra sempre diz, que é o Ministério do Meio Ambiente. O outro espaço é o CONAREX, a Comissão Nacional das Reservas Extrativistas, e que também retoma a discussão sobre a importância das reservas extrativistas, mas para além disso a importância também de quem conserva esses territórios. Nós sempre estamos participando de discussões e de reuniões no qual os povos e comunidades tradicionais é o eixo principal nessa retomada das políticas públicas. Acho que a primeira grande conquista foi a celebração dos 10 anos do projeto FIP. Ele trouxe o acúmulo dos projetos dos últimos 10 anos e ele culminou também
na celebração do 10º Encontro dos Povos do Cerrado. E ali a gente teve a participação muito expressiva da nossa secretária Edel Moraes e também da diretora de Povos e Comunidades Tradicionais, a Cláudia Depinho, trazendo essa construção de quais são os desafios das políticas públicas a serem desenvolvidas no território do Cerrado e para povos e comunidades tradicionais. Uma segunda etapa foram os diálogos amazônicos, em que a gente conseguiu levar uma proposta junto com a Embrapa, junto com o projeto Inova Bem Diverso, algo que seja possível construir nos territórios com o desenvolvimento e formação de agentes locais de políticas públicas e acesso a essas políticas públicas. Então, acho que esse foi um primeiro balanço muito rico. Além dele, a gente teve o Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, um projeto com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, através de um recurso viabilizado por emenda parlamentar e que a gente já começa a desenvolver a partir de 2023, culminando em 2024. Esse ano teve muitas conquistas, grandes e pequenas, mas eu vou mencionar 3 que eu acho que são as mais relevantes. A primeira é que o governo ouviu pela primeira vez os povos e as comunidades tradicionais em relação às suas demandas sobre a gestão e a governança de recursos hídricos. A segunda foi que nós viabilizamos a compra de equipamentos para 15 pontos de monitoramento do aquífero Guarani, que é um aquífero transfronteiriço. E a terceira é que nós conseguimos um novo aporte de recursos financeiros no valor de 11 milhões de dólares para ser aplicado para a gestão das águas da bacia do Rio da Prata, que também é transfronteiriça. Então foram grandes avanços e vem mais por aí. Então, acho que a primeira coisa é a gente dar a continuidade para o projeto Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, porque ele é um projeto que precisa de um investimento muito grande ainda para que ele de fato consiga acontecer em território nacional. A segunda etapa, um segundo desafio, é o que nós iniciamos no Congresso Brasileiro de Agroecologia, de um diálogo com a juventude sobre juventude, agroecologia e mudanças climáticas. Uma outra etapa que nós estamos construindo, iniciamos alguns diálogos agora em 2023, mas que nós levamos para 2024, é um diálogo iniciado com a Secretaria de Qualidade Ambiental, envolvendo o IBAMA, Ministério de Direitos Humanos e Cidadania e Ministério da Saúde, com o monitoramento do agrotóxico para a saúde humana e o meio ambiente. Por último, é o projeto Floresta Inclusiva, que nós já iniciamos a desenhar a partir de uma demanda que nos foi apresentada pela nossa ministra e reforçado pela nossa secretária Edel Moraes, e que nessa construção nós precisamos envolver outros atores e principalmente a sociedade civil para que ele de fato atenda às necessidades dos territórios. O maior desafio é efetivar a temática de povos e comunidades tradicionais como um tema transversal nas políticas públicas. Dentre os povos e comunidades tradicionais, nós temos 2 grupos que estão na Constituição, que são os povos indígenas e comunidades quilombolas, mas também a gente tem outros 26 grupos que não estão escritos, né, formalmente. Então nós precisamos fazer com que esses grupos se tornem visíveis, fazer com que as políticas públicas cheguem até a base, cheguem até esses grupos. Então esse eu acredito que seja o maior desafio. E para isso a gente conta com algumas ferramentas. Além das parcerias, né, que é um desafio da transversalidade com outros ministérios, mas também com ferramentas como a própria construção do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Então essa ferramenta da construção do plano vai trazer à luz esses segmentos que estão invisibilizados. Então em 2024 nós estamos aí com uma expectativa muito grande de que essas ferramentas e esses eventos e todo um planejamento e organização possibilite que esses 26 e os 28 no caso, né, que está na política realmente sejam visibilizados e que suas vozes sejam ouvidas e implementadas nas políticas públicas. Eu diria que nós temos 2 grandes desafios. Um primeiro é a gente concluir o processo de atualização
do Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação das Secas, que é o PAN Brasil. Esse plano será certamente um instrumento fundamental para a presença do Brasil na COP16, na Arábia Saudita, em dezembro de 2024. Nós queremos chegar nessa COP com esse documento com bases muito sólidas de propostas, de metas estabelecidas para os próximos 20 anos na agenda do Brasil no combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca. Então esse desafio ele é gigante, porque nós queremos construir algo muito sólido para o governo, muito sólido para o Estado brasileiro e para a gente apresentar à comunidade internacional. E o segundo desafio é a captação de recursos para a implementação de ações concretas, conectadas com a agenda da biodiversidade, com a agenda das mudanças climáticas, junto do combate à desertificação, para que a gente consiga superar esse desafio tão difícil que as populações, sobretudo as populações tradicionais, enfrentam no semiárido brasileiro. O nosso maior desafio vai ser colocar a equidade no centro dos debates sobre a gestão e governança das águas no Brasil. A equidade de acesso à água, a equidade na distribuição de voz sobre os debates que influenciam, essa distribuição da água, e a equidade dos conhecimentos que subsidiam a tomada de decisão sobre a distribuição da água no Brasil. Esse vai ser o nosso maior desafio. Que em 2024 nós tenhamos saúde, energia, disposição e também muita sabedoria, que seja um ano muito promissor para os povos e comunidades tradicionais, mas que também internamente a gente consiga avançar na agenda de povos e comunidades tradicionais. A gente, com muito entusiasmo, com boas expectativas e boas energias, vamos avançar nessa agenda de povos e comunidades tradicionais. Feliz Ano Novo! O que eu desejo é que floresça no nosso coração muito amor, muita luz e principalmente muita sabedoria. Porque eu acho que isso é o que a gente mais precisa nessa construção de um novo Brasil. E é isso que eu desejo para cada uma das pessoas que nos assiste nesse momento. Que nos inspiremos na água, que sejamos como a água, que ao encontrar um obstáculo não desiste. Ela contorna o obstáculo por um lado ou pelo outro, ela meandra. Quando isso não é possível, ela infiltra, ela evapora e às vezes ela se transborda por cima desse obstáculo. Então a minha mensagem para o final do ano é para a gente aprender com a água, a não desistir e estarmos sempre em movimento, independente do desafio que o ano de 2024 nos traga. Olha, eu venho de uma terra que é o semiárido, que é o sertão nordestino, lá do sertão do Pajeú, pernambucano, e a gente prima por algo que é muito importante, que é a saúde. Então, pensar que nós precisamos cuidar da gente, mas cuidar também daqueles que nos cercam, para que a gente tenha um ano de 2024 com muita vitalidade e que a gente consiga se manter firme na luta em defesa de um país democrático, mas, sobretudo, de um país também com as pessoas felizes. Ao nos despedirmos de 2023, olhamos para o futuro cheio de esperança renovada, que juntos nós somos capazes de grandes feitos, e é por isso que ficamos nós todos comprometidos e empenhados para, junto com a ministra Marina Silva e o presidente Lula, darmos continuidade na defesa da democracia, na inclusão social, na busca por um mundo mais inclusivo, com justiça climática e com justiça socioambiental. Muito obrigada.